seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. Nós estamos aí chegando ao final dessa série curta sobre Efésios 4, Way Past, né? Os 5 dons ali de Efésios 4, as 5 vocações que dão forma para essa vida da igreja dentro da plenitude de Cristo. E eu gostaria de terminar essa série falando sobre o equilíbrio dentro desses 5 dons na igreja local. Você sabe que muitas igrejas padecem com a falta de equilíbrio do EIPEST, como a gente já falou no episódio anterior, né? E essa falta de equilíbrio no EIPEST, ela tem implicações claras na prática dos ministérios. Isso tem muitas vezes incapacitado líderes de vivenciarem as suas verdadeiras vocações no corpo de Cristo. Como eu disse para vocês, a tendência natural do sistema da cristandade moderna é acabar focando nos ministérios internos, que tem mais o foco de pastor e mestre. É tanto que se você for no curso de teologia, a maior parte do tempo a gente vai dar ênfase no lado pastoral ou no lado mestre. A gente vai falar pouco sobre o lado apostolado, principalmente de ímpeto do profeta. A gente vai falar um pouco sobre evangelismo, mas não tanto quanto pastor e mestre. E muitas vezes essa realidade também acontece na igreja local. Quando você pega boa parte das lideranças, a maior parte é pastor e mestre. Muito pouco evangelista, muito pouco você vai ter no lado apostoral, no lado de ímpeto de profeta. Você vê claramente que esses 3 de foco externo, eles acabam sofrendo mais, e isso tem, de certa forma, subutilizado o papel da igreja na sociedade, tornando muitas vezes a igreja um gueto sectário completamente irrelevante do seu contexto. Eu percebo de que isso tem gerado algumas consequências desse encolhimento, né? Por a gente ter o foco muito mais interno do que, na verdade, um foco externo. E não é pouco, não, as consequências disso na vida da igreja. E esse é o chamado para a gente começar a ter um foco mais externo. Quando a igreja tem muito fraco o foco externo de apostolado, profeta e evangelista, normalmente a igreja vai ter muita concentração em atividades internas. Aí você percebe que a igreja está fazendo um monte de coisa, mas tudo para ela mesma, né? O foco no aprofundamento bíblico, que é bom, vai acontecer, mas normalmente em detrimento do envolvimento missionário fora do prédio da igreja. E aí já você tem um desequilíbrio. Outra coisa é o foco na vida da koinonia, mais como uma koinonite. Koinonite é a doença da comunidade que não se mistura com o diferente, tá, pessoal? A koinonia é uma coisa boa, mas a koinonite seria uma doença dessa comunidade que fica fechada em si mesmo, né? Só os crentes, só os adventistas. Eu costumo dizer que fazer junta-panela sem pessoas que não são membros da igreja é pecado, né? É uma brincadeira, mas deveria ser levado em consideração. A gente só faz junta-panelas para nós, programas para nós, chama cantor para nós, tudo é para nós, né? Os corais faz agenda para o ano inteiro, mas normalmente é para cantar só para adventista. A gente tem que começar a pensar que tipo de koinonia a gente está gerando. É uma koinonia ou uma koinonite? Normalmente a igreja que tem um foco mais pastor e mestre vai ter esse ímpeto, por isso que a gente precisa do foco externo. Além disso, essas igrejas que têm só o foco interno têm outras consequências, né? É perceptível, por exemplo, a consciência de um sentido restrito do remanescente. É aquela ideia de que o remanescente é para a salvação, que é muito mais associado unicamente à salvação do que para a missão. Você vai encontrar no livro do Apocalipse que o remanescente não é para a salvação, porque a salvação é um dom de todos que Deus dá ao mundo inteiro, para aqueles que o aceitam. E nós mesmos, adventistas, acreditamos que Deus tem os seus em diversos contextos, mas o remanescente é chamado no livro do Apocalipse para o tempo final para uma mensagem que tem que dar ao mundo. E aqui, o remanescente tem mais o caráter missionário, o caráter missiológico, do que, na verdade, um caráter soteriológico. Do contrário, a gente vai começar a achar que somente os adventistas vão ser salvos. E alguns membros de igreja têm essa mentalidade, infelizmente, por essa má compreensão, que já parte de uma cultura de igreja que é mais com foco interno do que com foco externo. Outra questão é o excesso de programas internos, que vai criando um calendário imobilizador e não um calendário mobilizador. À medida que a gente vai desenvolvendo programa, e é basicamente isso, a gente tem programa todo mês para fazer no nível coletivo, se deixar, tá? Todo mês a gente tem algo que está acontecendo, se não quase que toda semana. E muitos desses programas internos vai criando esse calendário que, em vez de mobilizar, imobiliza a igreja. Todas essas questões conduzem também para a produção de uma grande parte de materiais que acaba sendo com foco interno. Há um tempo atrás a gente fez esse exercício aqui de colocar todos os materiais que vinham da divisão, da união, da associação, de colocar. Gente, era tanto material e a gente foi selecionar o que realmente é para um não crente aqui. Era mínimo do mínimo, porque era tudo para crente, entendeu?
e era para crente se tornar alguém mais maduro, mas normalmente a gente não tinha muita coisa para o não crente. A gente tem que repensar essas questões. E muito disso acontece por causa dessa cultura para dentro. Aí a gente vai ter um monte de reuniões para discutir questões internas. Eu conheço igrejas que fica horas e horas para discutir cor de parede, ar-condicionado, para discutir um monte de coisa, mas não discute a missão, que é, na verdade, até o que diz o manual da igreja, que toda reunião de comissão deveria começar discutindo sobre como é que vai a missão da igreja, como é que vai o engajamento missionário do povo de Deus. Faz muito sentido. A outra consequência que você vai perceber é o investimento financeiro somente para atividades que acontecem dentro do prédio. Então a igreja tem orçamento para melhorar a estrutura física, a igreja tem orçamento para um monte de programa interno, mas a igreja tem pouco orçamento para o evangelismo. Você quer ver isso? Pega o 7Me da sua igreja e veja quanto de dinheiro está sendo investido no evangelismo, quanto do percentual de saída do orçamento da igreja vai para o evangelismo. Você vai se assustar. Por quê? Porque a maior parte das igrejas não tem nenhum plano de ofertas para plantar uma outra igreja, para evangelismo, para benefício da comunidade. A maior parte do recurso é para estrutura do prédio e para programas internos. A gente deveria ficar atento a respeito dessa realidade. Outra questão é que a gente vai ver uma hierarquia cada vez mais paralisante e uma cultura de manutenção instalada. A gente vai, ao invés de entender de que os dons são dados à igreja e os postos de liderança são dados à igreja por uma questão funcional, a gente vai entendendo de que a hierarquia é funcional, a gente vai começando a entender e a perceber uma hierarquia de poder. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Você sabe disso, a gente não precisa nem falar disso aqui. Outra questão, baseado nessa realidade, é que a gente começa a perceber essa disfunção ao criar a consciência, basicamente, aí do EIPEST. A gente vai vendo que o EIPEST mata isso. Mata esse contexto de desequilíbrio. Porque à medida que a gente vai criando essa consciência no equilíbrio dos 5 dons de Efésios 4, nós começamos a reorientar o funcionamento da igreja em direção à vivência dessa plenitude de Cristo. Então, como é que você vai encontrar essa plenitude de Cristo? Você vai perceber que o evangelista está lá fora, trazendo pessoas. Aí o profeta, o evangelista trouxe. Aí o profeta diz o seguinte, essa aqui é a vontade de Deus, você tem que seguir ela, tá bom? Você tem que se dedicar à oração, ao estudo da palavra e ser fiel, ser obediente a essa aliança. Tá? Ter devoção, né? Uma vida de consagração. Aí o professor diz assim, tá, mas não ficou só nisso que o evangelista colocou aí. Você tem que se aprofundar um pouquinho mais. E aí dá santuário, e aí dá um pouquinho mais de profundidade, e aí dá a questão profética, aí dá evangelho, aí dá Cristo, e aí vai profundidade. Aí o apóstolo vai dizer o seguinte, olha, tá tudo muito bacana aqui, por quê? Porque o pastor vai conectar todo mundo, né? O pastor vai conectar com o evangelista, com o profeta, vai conectar com o professor, vai conectar também com o apóstolo, que está dizendo, né, o negócio não é só aqui dentro, é lá fora também. Então, o professor está conectando todo mundo, mas o apóstolo está dizendo o seguinte, está tudo muito gostoso aqui, tudo muito maravilhoso, mas o nosso negócio é lá fora, o nosso negócio é a missão. Então, quando você tem essa dinâmica acontecendo, você está vendo a igreja operando drasticamente no EIPEST. E é muito legal quando você pega esse quadro e você começa então a mapear agora as pessoas da sua igreja e ver quais são esses que têm esse impulso para fora, quais são esses que estão lá fora, mas está trazendo pessoas, quais são esses que estão, na verdade, conectando as pessoas, criando ambiente de relacionamento, quais são aqueles que estão dizendo, criando esse senso de oração, né, esse senso de consagração e aqueles que estão dando profundidade. Quando você conecta tudo isso aí, gente, a dinâmica da igreja é extraordinária. É maturidade, é a plenitude de Cristo acontecendo, né? Eu tenho ajudado muitos pastores a fazer isso com as suas igrejas. E quando as igrejas operam assim, elas não operam em departamentos, elas operam por uma visão de vocação ministerial. Elas tornam os departamentos refém de uma visão ministerial. No final desse episódio eu quero ilustrar um pouquinho mais como é que isso pode acontecer. Eu gostaria de recapitular com você, dizendo que quando você faz essa dinâmica acontecer, então a igreja está conectada, né? O apóstolo está conectado com a missão de Deus, o profeta conectado com o coração de Deus, o evangelista conectado com a mensagem de Deus, o pastor conectado com o povo de Deus e o professor conectado com a vontade de Deus. Gente, essa sinergia provocada pelo EIPEST coloca a igreja em atividade consciente, tá? O evangelista conecta, recruta, reúne, o profeta diz qual é a vontade de Deus, o professor aprofunda e capacita, o apóstolo envia e o pastor conecta todos os outros. Isso é tremendo, isso é fantástico. Uma equipe de liderança que é expressa pelo EIPEST, ela não vai estar refém de cargos. Nessas igrejas, os membros são chamados a esse recalibramento
de tornar os departamentos refém de uma visão ministerial dos 5 dons. E a maneira de adequar os departamentos de acordo com as 5 áreas deve ser especificada de acordo com cada contexto. Cada contexto tem uma maneira de fazer isso. Então não existe assim uma formulazinha mágica para a gente adequar os departamentos dentro de cada área. Então eu vou dar daqui a pouco para vocês de como é que isso pode acontecer, um exemplo, tá bom? E aí você adapta para o seu contexto. Quando a gente entende o papel de cada um no corpo de Cristo, a gente não limita as pessoas. Você sabe que mesmo as pessoas, quando elas não conhecem a igreja, Cristo, você sabia que ela também recebeu essas vocações? Normalmente, quando eu faço o teste do IPEST ou converso com empresários, normalmente eles são apóstolos. Normalmente, porque são pessoas que estão expandindo, são para fora, eles correm risco, eles precisam estruturar o negócio e assim por diante. Normalmente, pessoas que têm o ímpeto do profeta são pessoas que estão engajadas em ativismo de causas sociais, em ONGs, no benefício social das pessoas. Muitas vezes nem conhecem a Cristo, mas estão lá. Quando essas pessoas conhecem a Cristo, o poder delas na vivência para edificar o corpo de Cristo e abençoar a comunidade, tendo Cristo como centro, é outro, gente, é poderoso demais. Normalmente, evangelistas são comerciantes e vendedores, pode perceber. Tem vendedores na sua igreja? Tem comerciantes? São evangelistas. Tem pessoas engajadas em causas sociais? São pessoas com ímpeto do profeta. Tem empresários na tua igreja? Normalmente são apóstolos, tá? Normalmente, pode ser que não, mas normalmente são. Os pastores, são tudo aquilo que envolve cuidado, relacionamento, né? É pastor, principalmente relacionamentos interpessoais. E o mestre, são pessoas que mexem com ensino, são professores. Então, você tem essas gamas de profissões na sua igreja. Muitas vezes elas não estão conectadas e é muito importante você reconhecer isso, porque quando você reconhece isso, você vai conseguir conectar elas. São as lacunas, sabe? Porque o apóstolo ele precisa do profeta dentro dessa lacuna que cada um tem. Porque o apóstolo está pensando em expandir o movimento, aí o profeta diz assim, tá, mas isso aí está de acordo com a palavra, você já orou por isso, você está querendo correr aí, você está usando aí Peter Drucker, aí, Jack Welch, um monte de estratégia do Coder e assim por diante, né? E aí vem o profeta e diz o seguinte, tá, mas isso aí precisa ser regado de oração, isso aí precisa ter consagração, você precisa buscar a Deus, precisa se orientar primeiro, isso aí tem que estar de acordo com a palavra. Já o profeta, ele precisa do pastor, pessoal, porque o profeta ele não vai se preocupar com a opinião dos outros, tá? E ele vai chegar chegando. Aí vai lá, o profeta vai falar forte, vai chamar a atenção. Aí o pastor vai lá, porque alguém ficou dodói. Não, fique tranquilo, não foi por mal, não foi porque ele quis te machucar, não é bem assim, não leva pro pessoal. O pastor vai lá passar panos quentes, né? E vai trazer ali tranquilamente um ambiente mais de harmonia. Já o pastor, ele precisa do evangelista, porque o pastor vai estar lá, beija, abraça, acolhe, visita, um ambiente acolhedor. O evangelista vai dizer o seguinte, ó, tá tudo muito gostoso aqui, mas o nosso negócio são os perdidos, o nosso negócio são os não crentes, tá? Já o evangelista, ele precisa do professor, porque o evangelista, ele vai apresentar Jesus, ele vai discipular as pessoas, ele não está preocupado lá com a letra da lei, ele não vai estar preocupado lá com aquele ensino profundo. Eu não estou falando que os evangelistas não são profundos, mas essa não é a preocupação primária dos evangelistas. O evangelista quer apresentar Cristo, quer fazer apelo para que as pessoas aceitem a Cristo. Aí o professor vai lá citar, mas você precisa ter profundidade, você precisa ter raiz, senão qualquer vento de doutrina te leva aqui, tá? Então o professor vai ensinar, vai trazer um ensino que conduz à maturidade. E já o professor, ele precisa do apóstolo, né? Porque o professor vai estar lá no aprendizado perpétuo, Gigenekase, Bereshit Barat Elohim, Hashamayim e tal, e grego, e hebraico e tal, e palavra e profundidade no santuário, isso aqui e tal. Aí o apóstolo vai dizer, tá, tudo maravilhoso, tudo muito profundo, mas isso aí tá levando o povo lá para fora, para a missão. Porque o que adianta você ter toda essa teologia se isso não conduzir para expandir o reino de Deus? Essa é exatamente o que o apóstolo vai fazer. Veja, todos nós temos lacunas, porque ninguém tem todos os dons, só Jesus tem todos os dons. E quando você consegue complementar isso na igreja local, gente, o poder disso é extraordinário. Você não tem ideia como é a atuação da igreja. Alguém poderia perguntar, tá, mas Alex, como é que isso funcionaria na prática? Bem, tem várias igrejas aqui no meu contexto que já estão vivenciando a realidade do EIPEST, colocando os departamentos reféns de uma visão de Efésios 4. Então, eles dividiram basicamente a igreja em 5 áreas. Então, você tem a equipe da área de expansão. É como se você tivesse, por exemplo, assim, você tem o primeiro ancião que coordena toda a igreja.
Aí você tem a equipe administrativa, secretaria, tesouraria, a equipe de comunicação para assessorar toda essa linguagem, tá bom? Então você formou a equipe administrativa junto com um pastor de tempo integral, que na verdade é um capacitador, um formador de líderes, um evangelista e um plantador de igreja. Ele está liberado para isso. Isso é muito fantástico quando isso acontece. Então, esse primeiro ancião ele tem uma equipe de mais 3 ou 5 anciãos, dependendo do tamanho da igreja. Por isso que eu falei para você que depende de cada contexto. Vamos pegar numa igreja média, onde ele pode colocar mais 5 anciãos, que seriam líderes de equipe para cada área do IPS. Então você teria equipe de apostolado, equipe de expansão, que vai estar preocupado em ajudar a formar núcleo base para a plantação de novas igrejas, para pensar os assuntos estratégicos da igreja, para pensar movimentos em redes, para criar parcerias com a comunidade para expansão. Tá certo? Você teria uma equipe para a área de justiça social. A gente não coloca nome de profeta, porque muitas pessoas não entendem, mas equipe de justiça social, aqui a gente tem pessoas para a área de oração, de intercessão, de defesa dos mais necessitados, tá bom? E aí entra vários departamentos, como ASA, né? Entra ministérios diversos que estão envolvidos com essa área de justiça social, com oração, com defesa dos necessitados. Para a área de apostolado, eu colocaria aí os jovens, eu colocaria também, quem sabe até clube de desbravadores aventureiros, para que possam ter o foco mais para fora do que para dentro, tá bom? E dentro do evangelismo a gente teria tudo que envolve cultos evangelísticos, estudos bíblicos, alcançar pessoas na vizinhança, testemunho pessoal, evangelismo público. Aqui você coloca MIPs, Ministério da Mulher, você coloca vários departamentos, tá bom? Eu não vou citar todos aqui. Dentro da área pastoral, aqui a gente está falando, né, a equipe pastoral, cuidado pastoral, visitação, adoração, os cultos, pequenos grupos que podem ser tanto relacionais quanto também evangelísticos, tá bom? Podem ter ações sociais da comunidade para unir a igreja e se conectar, estou falando de junta panelas. Então aqui dentro da área pastoral você tem diaconato, aqui você tem, dentro dessa área pastoral, você pode colocar inclusive muitos outros anciãos se estiverem sobrando na sua igreja, tá bom? Todo o pessoal de sonoplastia, de som, de adoração, de culto, para que o culto seja uma bênção, tá? Equipes de visitação, você pode ter líderes de pequenos grupos, enfim, você pode ter muita coisa legal aqui dentro da área pastoral. E dentro da área de ensino, da equipe de ensino você tem aí pregação, escola sabatina, classes diversas na igreja, desenvolvimento de materiais, aí você tem escola sabatina, né? Você tem várias áreas, departamento de escola sabatina infantil, tudo você pode adequar dentro da realidade do EIPEST. E quando isso acontece, pessoal, o resultado dessa prática do EIPEST na igreja é o fortalecimento da doutrina do sacerdote de todos os crentes, porque ninguém fica parado. O que se decorre desse fortalecimento é um forte senso comunitário, missional, bíblico, encarnacional. Isso significa uma igreja que é orientada mais para as pessoas do que para as estruturas, mais para processos do que para programas. Não só para a proclamação, mas também para a presença. O EIPEST, gente, projeta o funcionamento de uma igreja onde os seus membros estão sendo preparados para a obra do ministério, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, para a unidade da fé, e também para esse pleno conhecimento do Filho de Deus e para a perfeita vocação, aí chegando então à plenitude de Cristo, né? Ellen White, ela menciona, e eu gostaria de terminar com esse texto, que ela diz o seguinte, que a maior causa de nossa fraqueza espiritual como povo é a falta de fé real nos dons espirituais. É bem isso que ela fala. Eu creio que se líderes de igrejas querem ver membros mobilizados, preparados para participar da missão de Deus com seus dons, Efésios 4 é uma chave importante para dar abertura a esse movimento de discípulos que fazem discípulos, líderes que geram líderes, então para que possamos ter igrejas que plantam igrejas. Bem, esse foi o final da nossa série, eu tenho certeza que foi uma bênção para você, eu espero te encontrar então na nossa próxima série aqui no podcast Catalisadores. Se foi legal para ti, compartilha, tenho certeza que vai abençoar muitas outras pessoas também. Um grande abraço para você e até breve.